Hoje a gente vai falar o que são hospitais de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. E o mais importante, a gente vai falar se tamanho importa. Vem comigo! Boas-vindas a todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje a gente vai falar sobre porte hospitalar, o que é cada um dos portes hospitalares de acordo com o Ministério da Saúde. A gente vai fazer uma análise se tamanho importa, de acordo com a saúde, baseado em valor. Então vamos dar uma olhadinha, o link vai ficar na descrição, a referência que a gente está utilizando é a terminologia básica do sistema de saúde, que foi um documento elaborado pelo Ministério da Saúde, link com o documento na descrição. O que é um hospital de pequeno porte de acordo com essa classificação? O hospital de pequeno porte é aquele hospital que tem até 50 leitos hospitalares. Podem ser eles quaisquer leitos de qualquer complexidade, mas tendo 50 leitos, até 50 inclusive, é considerado um hospital de pequeno porte. O que é um hospital de médio porte? É um hospital com 51 leitos até 150 leitos. Ou seja, nesse intervalo de 51 até 150 é considerado um hospital de médio porte. Então, o que é um hospital de grande porte? O hospital de grande porte é um hospital que tem de 151 leitos até 500 leitos. Ou seja, nesse intervalo, 151 até 500 leitos, complexidade que seja, é considerado um hospital de grande porte. E a gente tem ainda os hospitais que são acima de 500 leitos, que tem a denominação de hospitais de porte especial. Ou seja, então a gente tem essa classificação, até 50 leitos de pequeno, até 150 médio, até 500 grande porte e porte especial acima de 500 leitos. Mas olhando na prática, o que isso significa para nós pacientes, o tamanho de um hospital? Se você for olhar do ponto de vista meramente administrativo, se você for olhar o conceito de administração, sempre que você tem uma organização e essa organização cresce e ganha escala, é tudo que muitas vezes um administrador quer, ele está fazendo o que dentro dessa organização? Ele está ganhando escala, ele está reduzindo custos fixos. Então, basicamente, todo administrador, não só na área de saúde, em qualquer área, ele tem uma tendência a querer escalar o negócio dele, ele tem vontade de crescer o negócio, porque basicamente ele cresce a operação, ele cresce a parte que traz valor para o negócio e ele mantém muitas vezes o back office, que são as partes administrativas de marketing, contabilidade, financeiro, serviço ao cliente, que normalmente são áreas que ele consegue concentrar e lidar como se fosse um custo fixo. Ou seja, mesmo um hospital pequeno, se a gente for olhar um hospital de 50 leitos, ele precisa ter contabilidade, precisa ter uma parte financeira, precisa ter uma parte de marketing, precisa ter uma parte de recursos humanos. Um hospital de médio e de grande porte também vai ter, só que ele não vai crescer. A equipe de marketing, de RH, a equipe de contabilidade, a equipe de back office não vai crescer na mesma proporção da operação. Ou seja, isso é o ganho de escala. Você cresce a operação, você cresce a sua receita, mas você mantém o back office num tamanho limitado. Esse é um dos maiores ganhos de escalas que você tem, com propaganda, com equipe, com pessoal, com a parte de infraestrutura básica de manutenção do negócio. Então, se você conversar com qualquer administrador, inclusive na área hospitalar, se for uma pessoa que tem uma ideia basicamente administrativa, ele só vai querer ganhar escala. Custe o que custar, o objetivo é ganhar escala, porque ganhando escala você reduz esse custo. E por outro lado, ganhando escala tem também um benefício que normalmente acontece em outras indústrias, que é ganhando escala você consegue fazer atividades que antes você não conseguia fazer. E você tem ganhos então de escopo. Então assim, basicamente a gente tem ganhos em qualquer área, qualquer setor da indústria, qualquer setor das organizações. Esses ganhos são também reproduzíveis nos hospitais. Então, tamanho importa? Do ponto de vista de escala, sim, tamanho importa. Quanto maior o hospital, mais ele vai ter a possibilidade de lucrar, de ter rendimentos vinculados ou divididos por cada um dos leitos que ele tem. Justamente por essa economia que vem da escala. Entretanto, aqui no canal a gente não fala só da parte administrativa, a gente fala da parte médica. E a parte médica, ela vê que o que importa realmente são os resultados clínicos que importam para os pacientes. Vamos pensar pelo lado que importa para a gente, que não é só o lado administrativo, mas é o lado de saúde e de medicina, o lado de valor em saúde. Se você nunca ouviu falar sobre o que é valor em saúde, dá uma olhadinha no link da descrição que a gente já fez vídeo no canal sobre esse tema. Então, o que adianta a gente ter um hospital grande se esse hospital
ele faz muitos procedimentos, mas esses procedimentos não são bem feitos. Ou seja, vamos dar uma pensada. Vamos imaginar que a gente tem um hospital que se gabe por fazer N cirurgias cardíacas. Então, ano após ano, ele começa a fazer cada vez mais cirurgias cardíacas. Isso é um bom ou um dado ruim? É um dado bom ou é um resultado ruim? O dado de cirurgias em si, o número de cirurgias, número de procedimentos, número do que quer que seja, não é por si só um dado importante para a gente pensando em valor. Ele não traz tanta informação de valor. Por quê? Porque a gente pode ter um hospital que todo ano faz cada vez mais cirurgias e ele pode estar fazendo cirurgias no mesmo paciente, porque as cirurgias não foram bem feitas, ou porque não foram bem indicadas, ou porque esse hospital não está interessado nos resultados de saúde. Ou seja, a gente pode ter uma escala gigantesca no hospital, seja ele de médio, de grande porte ou de porte especial, só que a gente pode, se a gente não medir realmente resultado, a gente pode estar causando dano nos pacientes que estão lá dentro, mesmo que os procedimentos sejam feitos em escala. Então o ganho de escala tem que tomar bastante cuidado, porque por si só ele não necessariamente reflete em qualidade, em resultado para o paciente. Tem um outro aspecto muito importante da gente lembrar, é que a gente pode ter um hospital geral que tem um monte de leito. Então tem 400 e poucos leitos, tem várias especialidades, só que quando a gente, paciente, vai nesse hospital, a gente quer saber o quê? A gente quer saber o dado agregado do hospital como um todo? Para a gente pouco importa o dado agregado. O que importa para a gente é para a nossa condição médica que a gente vai, para a nossa especialidade, para o meu problema específico, para a minha condição clínica, para a minha condição médica em específico. Esse hospital é bom? Então a pergunta mais importante para um paciente, mais do que escala, tamanho de leitos, procedimentos feitos, o importante é quais são os resultados para aquele procedimento que eu vou fazer. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um problema no joelho e eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu tenho indicação de fazer essa cirurgia e é uma indicação na literatura médica baseada em evidência que tem que ser feito o procedimento. Eu vou procurar um hospital e eu tenho duas opções de hospitais, dois hospitais de grande porte. E a gente tem também uma terceira opção que é um hospital de médio porte. Esses dois hospitais de grande porte, eles têm em torno de 450 leitos, só que eles são hospitais gerais. Eles atendem muito bem doenças cardíacas, muito bem doenças neurológicas, muito bem doenças geniturinárias, muito bem doenças ginecológicas. Só que eles não são tão bons em ortopedia. E eu tenho um hospital de médio porte, só que ele é especializado em cirurgia de joelho. Então, se a gente olhar sob esse aspecto, apesar da gente ter dois, se a gente ficasse olhando entre os hospitais de grande porte e a gente olhasse um contra o outro, a gente veria que, nossa, talvez o hospital que tem um pouco mais de leitos vai ser melhor para a minha cirurgia. Mas quando a gente olha pelo aspecto prático do valor em saúde, a gente tem que olhar o quanto aquele hospital, aquele serviço traz de resultado para o problema que eu tenho como paciente. Como o meu problema ele é um problema relacionado ao joelho, muito provavelmente eu vou ser melhor atendido num hospital que talvez seja um pouco menor, só que seja especializado e tenha um número muito grande de médicos especialistas e um serviço especializado naquela área que eu realmente preciso. Mesmo assim, mesmo que eu tenha um hospital especializado na área, um hospital menor especializado, não quer dizer que esse hospital realmente é fenomenal. Por quê? Não é porque um hospital é especializado que ele não está fazendo cirurgia desnecessária, que ele está ou não medindo o resultado. Para a gente saber qual dos três hospitais, sejam eles de grande ou de médio porte, é o melhor para minha cirurgia de joelho, eu preciso olhar os resultados em cirurgia de joelho. Então a gente pode pensar muitas vezes que a gente tem ganhos de escala com o hospital grande. A gente pode até ter mesmo, a gente pode ter 10 equipes de ortopedia nos dois hospitais grandes que a gente está tentando verificar e avaliar. Só que se essas 10 equipes, elas não conversarem entre si, não houver um cuidado com o paciente ao longo de todo o processo, se não houver nesses hospitais grandes uma medida de resultado, se os pacientes com cirurgias ortopédicas estão realmente melhorando, não necessariamente o ganho de escala se refletiu no ganho de qualidade, o que importa, que é pra gente, paciente, para nossa condição médica específica. Por outro lado, se a gente tiver um hospital de um porte que não seja tão grande quanto os outros, mas que seja especializado naquela área, tem uma equipe integrada, focada na resolução daquela condição clínica e que meça resultado, talvez essa seja a nossa melhor
opção. Então, da próxima vez que alguém te falar, olha, a coisa que importa na área de saúde é escala, lembre dessa conversa que a gente teve aqui. Escala é importante em todos os setores de administração. Agora, na saúde, para nós pacientes, sobre o nosso ponto de vista, tamanho importa, mas para gente que é paciente, o que mais importa para a gente na área de saúde é o valor que está sendo entregue. É a melhora da nossa condição clínica que importa para a gente ao longo do tempo. Então, se um hospital que a gente escolhe está entregando realmente valor, está realmente entregando resultado, provavelmente é nesse hospital que a gente deve ir. Tamanho importa, mas valor importa mais. Se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, dá uma olhada no vídeo da descrição. A gente já tem vídeo aqui no canal explicando conceitos do que é valor em saúde. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere curtir o vídeo e compartilhar para quem nunca ouviu falar desse tema. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui do lado então uma playlist com os vídeos que a gente já fez aqui no canal sobre o que é valor em saúde e qual é o impacto sobre nós, pacientes. Um abraço.